Bora lá, galerinha, o iceberg de boatos que se provaram verdadeiros, curiosidades e histórias do canal do Waquinho, gente. Mais um iceberg que eu tô trazendo pra vocês, aí não é normal trazer dois icebergs em dias sequenciais, mas eu tava movendo aqui meu planejamento aí do fim de semana, e acabei que eu deixei esse iceberg hoje. Espero que vocês gostem. Basicamente um complemento daquela nossa série que a gente fez lá sobre os teorias da conspiração e tal do Dilma Guenta, e me pediram para reagir a esse daí, que são das que se provaram verdadeiras, né? O título do vídeo não tá isso, mas quando você pesquisa esse título, esse vídeo no YouTube, aparece uma reação do Selbit, ele colocou isso no título, então eu imagino que seja basicamente sobre isso, o iceberg na verdade, né? Sobre teorias que se provaram verdadeiras. Enfim, espero manter um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Passem lá, deixem um like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal, vai estar me ajudando demais, tá bom? Vambora, sem muitas delongas pra esse vídeo, que eu tô bastante curioso. Aí vai ser bem interessante. Vamos ver se tem alguma que apareceu naquele vídeo. Acho que não vai ter nenhuma, sendo sincero, porque aquele vídeo não era literalmente teoria. Quer dizer, nem tudo era teoria, né? Tinha umas coisas que eram mais curiosidades e tal. Mas vamos ver, eu tô bem curioso mesmo, cara. Vambora. Lembrando que o nosso server tá na descrição, se você fazer parte. Tô sempre por lá trocando uma ideia, tá bom? Bora! As teorias da conspiração, ao contrário do que muitas Então é pessoas isso, conspiração pensam, mesmo, surgiu ok. bem antes da internet. As pessoas, Tá. seja por meio de fofocas, iam se espalhando algumas teorias e ideias sobre algo. O problema dessas teorias é que em grande parte são difíceis de aceitar, já que são notícias extremamente impactantes, ou até mesmo que mudariam o mundo por completo Terra se fossem Oca. verdades Terra absolutas. Oca. Mas há algumas teorias que começaram como boatos e, por mais difíceis de Ok. acreditar, se provaram ser verdadeiras, ou reais, né? Então é justamente Será que o Yeti vai estar nesse vídeo? sobre isso que vamos ver nesse iceberg, sobre as teorias da conspiração que se provaram reais. Eu espero que gostem e bora lá. Bora! Isso é da hora, hein, cara? Aliens se provaram verdadeiros? Uou! Nos dias atuais, não dá para negar que há um grande problema em relação Aquecimento às global. mudanças climáticas, já que quando se alteram de forma agressiva, Mas será que é uma teoria, né? Acho que teve algum ponto que teve uma teoria, né? Que se pensou assim, claro, antes de ser uma verdade como é hoje, se teve ela como uma teoria. Pô, é possível que exista um aquecimento global. Depois, com os estudos e tudo mais, se provou que de fato ele existe. Mas não sei se chegou a ser uma teoria da conspiração, né? Que da conspiração você se imagina muito mais alguém, as pessoas conspirando, assim, sei lá, com capuzes num ritual. acabam gerando consequências como fortes chuvas que alagam alguma região, ou até mesmo fortes ventos, Dureza. terremotos e tsunamis. E isso é um fato. Porém, antes da década dos anos 50, todo tipo de instituição governamental ou empresas grandes davam um jeito de esconder esse problema de mudanças climáticas. Isso aqui já E tinha como o mundo tem conhecimento? sofrido Quando será que se tomou conhecimento disso, né? de inúmeras alterações por conta da constante degradação de recursos naturais. Todas as instituições, em sua grande maioria, falavam que tudo não se passava apenas de uma conspiração da população. Depois de alguns anos, algumas empresas começaram a levar a sério a preocupação com o meio ambiente, fazendo assim estudos mais rigorosos e perceberam que a Terra sofreu uma mudança significativa em seu aquecimento em relação aos anos anteriores. E o estudo mais interessante sobre esse aumento foi calculando os próximos anos, como estaria em medidas a quantidade do gás de dióxido de carbono na Terra. Esse estudo foi feito por Charles Kelly em 1960, e como todos sabemos hoje em dia, o aquecimento global tem sido um dos principais fatores de mudanças climáticas inesperadas, como por exemplo esse início de ano, onde costuma ser bem calor e está sendo bem frio aqui com chuva na região onde eu moro. É estranho mesmo, né, cara? Pô, a gente tá. Eu não sei que estação do ano a gente tá exatamente. Eu acho que a gente tá na primavera já, né, cara? Tem dias. Tipo assim, o bagulho tá ficando muito misturado, né? Isso que é. Esses são os sinais dos tempos, né, cara? Os sinais do aquecimento global, né? Você já não tem. Claro, tem lugares aí, quanto mais perto da linha do Equador você tá, menos você percebe as estações, né, aparentemente. Só que, pra quem é mais do sul, do sudeste aí, que consegue. Ver de uma forma mais. Bom, eu não sei, eu nunca fui pro Norte e Nordeste. Me digam aí nos comentários se é bem visível as estações do ano, como é aqui, que você, de fato, quando é inverno esfria, quando é o calor esquenta. Então, só que daí já não é tão bem assim, né? Porque você. Pô, estamos na primavera e esses dias eu tava de blusa, hoje eu tô morrendo de calor, sabe? No inverno tem dias que tá um calor absurdo, sabe? E tem dias que tá frio pra caramba. É uma loucura do caramba, sabe? Tá tudo ficando muito misturado. Isso são sinais, né, na minha opinião, de tudo isso, né? Do aquecimento global.
A obsolescência programada é uma prática, ou pelo isso menos daí nome isso dado rola para a mesmo, prática isso de rola reduzir a vida útil de algum produto. Tudo isso em troca de interesses comerciais por parte dos fabricantes. Apesar desse fator estar presente Isso é real mesmo, tipo assim, os produtos, é só você pegar, cara, os produtos antigamente, geladeiras, coisas assim, elas eram feitas pra durar, né, cara, elas eram mais com material melhor, mais bem feitas e tal, e hoje em dia, cada vez mais vagabundo, eu penso isso até de carro, sendo sincero, cara, esses carros que vendem hoje aí, cara, é tudo uns carros de plástico zoado e tal, antigamente eram uns carros, pô, um Fusca, você consertava você mesmo o bagulho ali, sem ter conhecimento nenhum, tá ligado? há muito tempo, até mesmo em produtos alimentícios, e se você não sabe de que forma isso ocorre, é meio que por forma de embalagens, onde, por exemplo, provavelmente você já se deparou com algum produto que porventura você abriu para comer, né, e passado 2 dias o produto estava com uma cor diferente. Às vezes, esses produtos ainda mantêm suas propriedades, ou pelo menos seguem ainda sendo comestíveis. Porém, por conta de fatores psicológicos, algumas pessoas enxergam aquele produto como algo já podre. É feito pra ele perder a cor e pra você sentir nojo. Ou que já passou da validade, e recorrem ao mercado para comprar um novo. Mas digamos que essa técnica, né, entre aspas, começou a se popularizar quando indústrias de eletrodomésticos começaram a surgir. A princípio era apenas boatos, mas por meio de estudos e pessoas reclamando sobre pior que tem celular que realmente você compra e dá pouco tempo ele parou. O meu celular, cara, eu não tô com ele aqui, eu já tô com ele há 3 anos e eu vou ficar pelo menos mais um bom tempo com ele ainda, que ele tá bom, cara. Então, o meu é Motorola, se alguém quiser saber aí, eu não é pro. Quem me dera fosse a propaganda Motorola, mas eu considero celulares aí de ótima qualidade, cara. Porque tem uns, o meu antigo era Samsung, que caiu, ó, o bagulho parou rapidinho, parou de funcionar, dá problema da bateria e tal, cara. Vida útil de seus produtos, essa prática... Mas eu também não sabia cuidar tão bem do celular como eu cuido hoje, né? Se tornou algo real, onde na Itália e na França se teve uma grande exigência para poder voltar alguns produtos, como a Apple, a Microsoft e a Samsung, justamente porque essas grandes empresas estavam responsáveis por reduzir a vida útil dos produtos, especialmente a Apple, que já fazia isso desde 2001 com seus iPods. Depois de toda a polêmica descoberta, a Apple criou um sistema de substituição de bateria nos iPods. Agora, o da Apple eu não sei, eu nunca tive nem cheguei perto de ter um Apple, mas me parece que é ainda mais, né, cara? Porque quem tem, troca literalmente todo ano. Muito porque vicia, eu acho, na parada de querer trocar todo ano de celular. Mas me parece que os da Apple são realmente programados, assim, pra... 14 de novembro de 2003. E em 2020, a Apple concordou em pagar 113 milhões para resolver as pendências, principalmente nos iPhones mais antigos, porque muitas pessoas acusaram de que a bateria dos iPhones tinha uma vida útil muito curta, induzindo assim o consumidor a comprar um outro iPhone que, por coincidência, né? Mas o iPhone dá para tirar a bateria, será, cara? Cada ano lança um mais potente, e assim tudo se encaixa. E essa ação judicial ficou conhecida como Battery... Uma coisa que eu não gosto do Motorola é que você não consegue tirar a bateria dele, né, cara? Um dia pulando a bateria, você tem que pedir pra alguém trocar pra você, né? Gate, caso você queira, né, se aprofundar nesse assunto. Ok. Mas é real. Uma das mesmo. teorias mais famosas que rondavam todos os locais é que o governo, de certa forma, está sempre nos espionando. E assim, a verdade é que... Será que tem um chinês olhando na minha webcam nesse exato momento enquanto eu estou gravando? Forma isso não está errado. Os governos, e principalmente o governo dos Estados Unidos, têm colocado uma forte... Eu falo chinês porque eu comprei na China. ênfase na regulamentação de informações em diferentes meios de comunicação. Mas ao contrário do que se pensa, não é absolutamente porque eles querem invadir nossa privacidade ou algo assim, mas geralmente é feito para fins de segurança pública. E para exemplificar a situação, polícia, de uma maneira simples, nos Estados Unidos há um programa de vigilância do presidente, que se trata de um compilado de atividades secretas do país, autorizado pelo antigo presidente George Bush, após o incidente de 2001 das Torres. E esse programa autoriza o uso de escutas sem um mandado judicial, em chamadas internacionais, incluindo até mesmo chamadas, mensagens, e-mails... É complicado, mas tem seu ponto, né, cara? Até que ponto a privacidade... tipo assim, deixem nos comentários aí. Vocês são a favor da privacidade total aí, ou se vocês acham que existe um certo limite, que o governo precisa estar ali e olhar... ter, por exemplo, acesso a esse tipo de coisa, chamadas e tal. Sei lá, cara, eu, sendo sincero, não ligo, de fato, mano. E coisas semelhantes. Sei lá, mas tudo isso, como eu disse, e pelo menos é o que falam pra gente, né, foi criado com o objetivo de se prevenir a... Sei lá, se o governo tá lendo, se um dia eu ligar pra um parente meu que mora em algum lugar no mundo aí, o governo tem uma escutando o que eu tô falando com eles, pô, é zoado, mas se for pra segurança, né, cara? Novos ataques ou coisas... Pra evitar que esse tipo de coisa aconteça? Assim.
Não é segredo pra ninguém que a indústria dos videogames entrou em colapso pela Atari esse era a teoria mesmo, hein? Putz, em 1983, com um jogo que foi um desastre, Legal. o jogo do ET. O cálculo de perdas em relação a esse jogo foi estimado em cerca de 300 milhões de dólares. E frustrada então, a empresa se livrou de todas as cópias não vendidas. Mas depois de um tempo e com a notícia de que os jogos foram descartados, as pessoas começaram a teorizar, se tornando basicamente uma das primeiras conspirações no mundo dos jogos, dizendo, que os cartuchos foram enterrados, mas ninguém sabia especificamente onde. Passado alguns anos, essa conspiração se tornou realidade, devido a uma escavação realizada pela Microsoft com o único intuito de mostrar que não eram boatos e que de fato os cartuchos foram enterrados. E com isso descobriram inúmeros cartuchos que não tinham sido vendidos por conta do fracasso, criando assim um item que era ruim em um item de colecionador história, nos dias atuais, com um preço bem eu queria ter uma fita dessas por uma unidade desses cartuchos enterrados. Isso é muito bizarro, os caras, o bagulho ter sido um fracasso tão grande a ponto dos caras enterrarem, tá ligado? É um bagulho muito assustador. Enfim, mas é um jogo horroroso mesmo aí. Eu nunca vi uma gameplay completa, um detonado de ET do Atari, mas o jogo é horrível, né? Não que os jogos do Atari fossem lá muito bonitos, mas tem como ser melhor do que aquilo, certamente, né? Aliás, eu tenho um jogo de Atari aqui, né? Eu tenho. Eu acho que é de Atari, né? Asteroids, que eu comprei uma vez numa loja de antiguidades. Aposto que você sabe quem é esse cara, mas se não sabe, Dan provavelmente Schneider assistiu algo. Eu tenho um vídeo aqui no canal pra quem não viu aí sobre esse caso. Eu não lembro o nome exatamente, mas é só pesquisar Nickelodeon, algo assim que aparece aí no meu vídeo, minha reação no caso. Que ele produziu, Dan Schneider, um dos produtores e roteirista americano, conhecido por trabalhar para a Nickelodeon durante vários anos, mas algumas acusações começaram a aparecer em relação a ele, como acusações de assédio. Mas ele não foi preso ainda, né? Isso é importante se falar, né? Sexual e comportamento inapropriado perto de atrizes adolescentes. E hoje em dia essas informações são encontradas de forma fácil. Só de pesquisar o nome dele no Google você já acha. Porém, tudo isso se iniciou com uma conspiração no fórum do 4chan, porque em 26 de março de 2010, um usuário que se dizia trabalhar... Olha essa foto ali em cima, né, cara? As fotos que tirava já eram assustadoras, né, cara? A televisão fez uma publicação no fórum, contando que Dan Schneider em algum momento seria preso por questões que envolvem adolescentes. Nossa senhora, não leiam o que tá escrito aqui nesse canto que tá assustador, meu Deus. Mas ninguém de fato sabia se era uma pessoa que trabalhava mesmo na TV, ou apenas era alguém tentando sujar a imagem de Dan. Na época, algumas pessoas criticaram esse post justamente achando que era algum engraçadão, tentando derrubar a imagem dele. Mas depois de alguns anos, acusações começaram a surgir, e tudo se comprovou verdade. Dan Schneider saiu da Nickelodeon em 2018 por conta das próprias acusações. Se saiu é porque realmente tinha muita coisa ali e tal. É muito estranho, com certeza tinha coisa, com certeza. Não sei se ele chegou a fazer algo contra alguém assim de fato, tipo, algo horrível assim mesmo, ou se era assédio e tal, que já é horrível, mas tô dizendo ele dá um passo ainda mais longe que horrível, né? Não sei. Mas ele não foi preso até hoje, isso é um ponto, e só que coisa tinha e provavelmente quem tava lá dentro falou assim, ó, sai daí que isso daí uma hora vão descobrir e você vai acabar sendo preso, tá ligado? Foi alguma coisa assim que rolou, mas que esse cara aí é sujo, ele é, com certeza. A história de Jeffrey Epstein é bem extensa, e até os dias de hoje ainda tem inúmeras teorias. Sabe um boato que se provou verdade e que não tá nesse vídeo? Puff Diddy, né, cara? Não vai estar porque esse vídeo é antigo, mas é outro que também estaria, né? Em relação à sua pessoa. Mas de forma resumida, Jeffrey era um homem de negócios, um executivo que iniciou sua carreira trabalhando na área financeira do banco Bear Stearns, antes de construir seu próprio legado. E antes de começar as acusações e rumores em seu nome, Jeffrey era apenas conhecido... Eu, de novo, cara, não gosto de julgar pela aparência, mas olha o rosto desse cara, né, cara? Já tá... Pô, você olha, bate o olho na cara do maluco, você já vê que tem coisa errada, né, cara? Por ser um multimilionário que contava com várias propriedades em seu nome. E os rumores e conspirações começaram em 2005, quando a polícia de Palm Beach, na Flórida, começou a investigar ele, se as conspirações em seu nome eram reais. E tudo ficou mais fácil de descobrir depois que um pai denunciou ele por assediar sua filha de 14 anos. Epstein então foi declarado culpado em um tribunal da Flórida em 2008, já que com a denúncia Agora, essa é a teoria que se provou verdade, mas tem a teoria auxiliar ainda que não se provou verdadeira, mas que é uma teoria que eu já vou falar. Descoberto outros casos graves de assédio, e as teorias começam também em relação à sua morte, tá? Já que depois de preso, ele foi transportado para o hospital com parada cardíaca, onde foi declarado morto às 6h39 da manhã. O médico legista de Nova York considerou a morte de Epstein por enforcamento
E o mesmo teria tirado sua própria vida, mas algumas pessoas acreditam que ele foi Não, peraí. assassinado. Inclusive tem um Não, documentário... esse é outro ponto, esse é outra teoria, mas tem a teoria que ele tá vivo ainda, né, cara? Que ele ainda tá vivo, que ele forjou a própria morte, tá vivo até hoje, cara. E falar pra vocês, cara, porque eu não fui fazer uma pesquisa mais fundo, talvez tenha fotos, coisas assim, daí realmente tire totalmente essa teoria, assim. Mas, cara, é uma teoria, sabe, que eu falei, sou cético, mas eu fico com uma pulguinha assim atrás, fico com um negocinho aqui, cara, falando assim, ó, não sei, cara, porque com o tanto de poder que esse cara, dinheiro e tal, pra ele ter comprado policial e coisas assim, pra terem feito, pô, o cara era amigo do Donald Trump, do Bill Clinton, dos presidentes, tá ligado? Tipo assim, não sei, cara, eu não sou teórico da conspiração, mas é estranho, cara. É muito estranho no momento que o cara é preso, tudo isso acontece, né? Sei lá, mano. Tá na Netflix, caso você queira saber mais sobre esse caso. Bom, sem primeiramente dizer ou acusar, né, Shakespeare era sim um escritor, mas o que muitas pessoas teorizam é que Shakespeare não escreveu grande parte de suas obras. Tudo isso porque, segundo algumas lacunas historiográficas, William nunca teve acesso a uma educação clássica de primeira linha, que só estavam em alcance da nobreza, que são os principais argumentos invocados pelos céticos. E esse tópico, na realidade, não dá pra dizer que é uma conspiração real, mas dá pra dizer que tem uma possibilidade, já que ele não era da nobreza. E algumas pessoas também dizem que nessa época, o apelido Shakespeare foi muito utilizado por vários escritores daquela época, deixando assim a situação ainda mais difícil de realmente saber qual Shakespeare era, né? E aqueles que questionam se William Shakespeare foi verdadeiramente o autor original das peças atribuídas a ele são chamados de anti-Stratfordianos, enquanto aqueles que não possuem qualquer dúvida sobre isso são chamados de Stratfordianos. Enfim, é bem complexa essa teoria e eu apenas queria repassar para vocês a ideia dela, e por que ele pode ter um certo sentido, né? Mas é interessante porque a figura de Shakespeare é uma figura realmente muito, não controversa, mas muito complicada, né? Eu não fiz um estudo profundo disso e tal, mas pelo pouco que eu já vi sobre o Shakespeare, eu sei que a identidade dele por si só já é um grande mistério, né? Não se tem muito, acho que muito sobre a infância dele, coisas assim, eu não sei exatamente, ou tem um período da vida dele que é muita lacuna, porque eu sei que tem pessoas, isso eu sei, isso eu tenho certeza que eu já vi, tem outros artistas e tal que existem pessoas que acham que o Shakespeare é só tal outra pessoa, ou tal outro cara, sabe? Tipo assim, existe teorias desse tipo, sabe? É bem bizarro, é uma parada bem estranha. Eu dei uma pesquisada aqui, cara, na Wikipedia, porque eu fui bastante curioso com isso, e aqui tá, a identidade tá envolta em grande polêmica, quem foi, pra onde andou, com quem se andava, não faltam teorias. Um dizem que era Francis Bacon, não sei quem é, mas dizem que é o tal do Bacon. Mas já ouvi falar o nome desse cara aqui. É estranho esse Francis Bacon. Esse cara não foi. É filósofo, é isso mesmo, Bacon, né? Já ouvi falar o nome desse cara. A rainha Isabel I disfarçada e até um francês chamado não sei quem, cara. Pô, eu vou acreditar nessa teoria de que é a rainha Elizabeth I disfarçada. Seria fantástico, né? Mas se não virmos com tanto. Mas eu acredito que seja o pseudônimo de Charles Christopher Marlowe. E eu entrei nesse cara aqui. E realmente, sim, cara, você olhar só pelo rosto. Cara, esse cara aqui parece o Shakespeare, né? Mas é o quadro do cara, né? Enfim, cara, bem interessante. É uma parada assim que é curiosa, né? Quem souber aí mais, deixa nos comentários. Chegaram até a metade do vídeo, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada. Se possível aí, porque me ajuda demais, tá bom? Eu tô curtindo muito a vibe que o canal tá ultimamente, acho que estão gostando demais. As views, tudo aumentou bastante aí, eu tô realmente animado com o canal, porque, claro que eu gosto de todos esses conteúdos que eu trago aqui no canal, eu sempre reajo a coisas que eu realmente me divirto fazendo, só que eu acho que o que eu mais me divirto fazendo de toda forma é conteúdo envolvendo história, geografia e coisas assim, eu realmente adoro essas temáticas, ou temas envoltos nisso, e gostei muito da recepção que vocês tiveram com os vídeos que eu tô trazendo, tá bom? Então, bora continuar, mano. Shadowban se iniciou como uma especulação que, de acordo Será que o Vani já deu Shadowban em alguém? com diferentes meios de comunicação, ele seria o responsável por diminuir o alcance de alguma publicação em suas redes sociais, como se sua conta caísse em um limbo profundo. No início, isso foi inclusive negado, até mesmo por pessoas de nome muito importante, como Mark Zuckerberg. Será que o Vani tomou o Shadowban do YouTube? E até mesmo a Susan, a CEO do YouTube.
E tudo isso com a ideia de que as pessoas tirassem isso de circulação. Mas como sabemos, por mais que não seja totalmente oficial pela palavra dos donos da rede, assim é o Shadowban, onde se você tem pouco engajamento ou faz algo inapropriado na rede em que você usa, sua conta é colocada nesse limbo e você simplesmente não recebe mais curtidas ou até mesmo visualizações no caso do YouTube. E infelizmente isso é muito triste, principalmente para quem trabalha com a internet, porque afeta inúmeros criadores de conteúdo ao redor do mundo. O Salvatore se queixou muito disso, né? Ele até abandonou o YouTube, não necessariamente só por causa disso, é mais por a falta de monetização, mas ele falou naquele desabafo dele lá, que ele postou o último vídeo do canal dele, que ele deixou o YouTube muito porque também ele tomou um Shadowban grande, né? Pelo que eu disse, viu as views pararem. Eu não sei, cara, eu acho que, sei lá, eu acho que existe, mas eu acho que é possível você sair. Eu acho que você pode, assim, o YouTube deixar de parar de recomendar seus vídeos, mas eu acho que se você posta vídeo diariamente e tudo mais, acho que você consegue, com o tempo, se livrar disso e tal. Eu acho que o Shadowban pode rolar num vídeo, assim, sabe? Tipo que nem mas todos os vídeos do canal, sei lá, mano. Eu espero que eu nunca passe por isso, que daí eu vou ter a prova real, mas espero que eu não quero ter essa prova. Te amo, O caso de YouTube. Roswell, creio que a grande maioria já conhece, mas de forma Mas dá pra você dar Shadowban nas pessoas no YouTube, porque dá pra você ocultar a pessoa, né, do canal. Isso daí não é nenhum mistério, acho que vocês sabem, né? Como, por exemplo, eu posso, se alguém estiver falando muita bobagem, eu posso clicar lá, igual dá pra fazer no Twitter também, né? Clicar e deixar a pessoa em Shadowban e a pessoa, ela comenta nos vídeos e tal, mas ela não consegue, ninguém vê o comentário dela, né? Ela fica, tipo, no limbo total. Isso é uma maldade do caramba, né? Nunca fiz isso. Ou resumida, será que não, hein? Hein? foi uma notícia que impactou a sociedade americana em 1947, dando o que falar desde então. O governo relatava que o avistamento de um OVNI se tratava apenas de um balão meteorológico. No entanto, muitas pessoas acreditavam que se tratava mais do que isso, e foi assim que chegou na conspiração de que seria uma nave extraterrestre. Mas essa teoria mas se provou que era uma nave? foi invalidada, só que ao mesmo tempo o objeto não identificado também não se tratava de um balão meteorológico. E em 1994, a Força Aérea Americana divulgou um relatório em que admitiu ter escondido informações sobre esse caso, porque o que teria sido avistado e que caiu no Rancho Foster foi um balão ultra-secreto chamado Mogul, criado com o principal objetivo de monitorar o programa soviético de armas nucleares da época. Uou, então não era um OVNI, mas de fato foi ocultado informações sobre o Pior caso. que esses balões espiões existem mesmo até hoje, né, cara, pelo que E dizem. realmente era algo de maior impacto do que um balão meteorológico. Entendo, mas é um caso que dá pra trazer um dia no canal, né? Falta casos ufológicos aqui. Eu acho que eu nem preciso comentar sobre o que são Illuminati ou até mesmo maçons. Todo mundo conhece uma breve definição, ou o que supostamente fazem. Geralmente são conhecidos por ter algo oculto ou sombrio. Então o que eu acabei de dizer não é com base da minha opinião, mas sim com base da sua popularidade. Mas há uma teoria que, mais que uma teoria, é um fato. E devemos entrar nos primórdios dos Estados Unidos e citar pelos principais responsáveis pela independência do país: Thomas Jefferson, George Washington e Benjamin Franklin. Acho que todos eram maçons, não eram não, cara? E era justamente sobre o Benjamin que tinha uma especulação que Assim, eu entendo, pô, o Benjamin Franklin era maçom, tá, mas... Ok, verdade. Como muitos outros, Napoleão e tudo mais, eram também. E é isso, tipo... A galera... Eu acho que a galera tem uma ideia de maçonaria, dessas coisas muito Illuminati, caras... controlando o mundo por trás dos panos. De fato, cara, nessa época os maçons provavelmente tiveram um grande papel na independência dos Estados Unidos, porque era um lugar onde figurões assim se reuniam e conversavam. Então é entendível que, de fato, grandes mudanças passassem por ali, eles conversassem sobre temas importantes e tal. O que, pra mim, não tem nada demais, cara, sendo sincero. ele era maçom. E sim, de fato ele era. Ele participava da comunidade desde fevereiro de 1731 na Filadélfia e também foi membro de várias lojas na França. E seu papel na maçonaria teve grande importância para a nação. Ele chegou até mesmo a fazer sua própria fraternidade. Pô, e nos Estados Unidos tem total, né? Na Estátua da Liberdade você tem símbolos, você tem na nota de dólar e tal, né, cara? Camada 4. COINTELPRO foi um programa secreto e ilegal do FBI com o propósito de monitorar, infiltrar e interromper organizações políticas que eram prejudiciais a ordens públicas do país. Ou seja, eles basicamente se livravam de todos os grupos que entrassem em conflito com suas ideias. No entanto, muitos desses grupos que defendiam causas adversas não eram mal intencionados e até mesmo queriam fazer algo bom para a sociedade. E para realizar esse programa foi realizado intimidações psicológicas, como agressões físicas também.
com pessoas que realmente não, na verdade, nem apresentavam nenhum perigo para a sociedade. Na internet conseguimos encontrar alguns documentos mostrando que, nesse plano, eles queriam manchar a imagem de atrizes e pessoas de relevâncias, tentando até mesmo persuadir Martin Luther King, Charlie Chaplin e pessoas importantes para a sociedade. Nossa, bizarro, né, cara? E isso daí deve ter rolado. BlackRock, meu Deus. Isso daí deve ter rolado, infelizmente, muito mesmo nessa época, né? Deve ser uma época bem assustadora para todos que participavam desses movimentos, que no final eram movimentos pacíficos, né, cara? Queriam só coisas boas, né, cara? Enfim, triste pra caramba. A conspiração em relação à BlackRock nos diz que essa empresa de gestão de investimentos possui quase todas as ações corporativas do mundo, dando-se assim o poder de controlar muitos aspectos de sua vida, sem que você perceba. Isso porque eles possuem muitas ações e sabem como fazer com que ela aumente o seu valor, porém eles costumam sempre mudar o nome da empresa para fazer suas operações em privado. E é algo que poucos realmente sabem, mas de fato, BlackRock é uma empresa que sabe totalmente como dominar as ações do mercado financeiro. Cara, esse bagulho de BlackRock aí a parada que todo mundo fala, aí a BlackRock controla o mundo e não sei o que. Sei lá, cara, eu sei lá de BlackRock, né, cara? Eu não entendo nada desse negócio aí de investimentos e tal, cara. Sei lá, velho. Não entendo muito bem. Fundada em 1954 pelo escritor de ficção Geração científica Branca de Neve, norte-americano caraca. Lafayette Hubbard, a cientologia é uma religião que, através de determinadas crenças e práticas, promete aos seus adeptos um caminho para a compreensão de sua verdadeira natureza espiritual. A religião é conhecida, entre outras coisas, por contar com um elenco de celebridades e entre seus seguidores, que é o caso dos atores famosos como Tom Cruise, John Travolta e Elizabeth Moss. Algumas pessoas se referem à cientologia como a religião do Tom Cruise. E o objetivo central da Cara, isso é cientologia muito bizarro o Tom Cruise participar disso, né, cara? Assim, todo respeito a todas as religiões, mas essa cientologia aí, cara, olha, é um negócio que eu quero trazer um vídeo sobre eventualmente, porque eu não entendo muito bem ainda do que se trata e tal. Eu tenho muita curiosidade, cara. Porque o pouco que eu vi aqui no canal foram casos bem estranhos, né? Aquele lá, por exemplo, que a menina ficou doente, não levaram pro hospital, tentaram tratar ela com umas baratas. Quem lembra disso? segundo seu próprio fundador, é promover uma civilização sem insanidade, guerras e crimes. Os adeptos dessa religião creem que só a cientologia dispõe de tecnologia capaz de garantir o melhoramento espiritual e a sobrevivência do ser humano. É como se o nosso destino coletivo estivesse em suas mãos. E não faltam filmes, artigos e até mesmo entrevistas com críticas à cientologia. No geral, são os próprios ex-fiéis da religião que vêm ao público denunciar práticas controversas e, em alguns casos, criminosas dessas organizações que os críticos chamam de seita. Um dos maiores escândalos envolvendo a cientologia foi a Operação Branca de Neve, que foi uma conspiração descoberta pelo FBI em 1977, a partir de denúncias feitas por um ex-membro. As acusações eram bastante graves. Entre 1974 e 1976, cientologistas haviam se infiltrado em ministérios do governo norte-americano e furtado informações secretas de investigações sobre o culto. Ao todo, 11 pessoas foram presas, incluindo a esposa de Hubbard, que é o dono da própria cientologia. Caramba. Na década de... E uma coisa que eu ainda não entendi, que eu falei no outro dia, que o símbolo da cientologia aparentemente é uma cruz, e eu acho que eles nem acreditam em Jesus. Eu acho isso curioso, né? É o que eu acho. Se eles acreditam, aí deixem nos comentários alguém que tiver conhecimento. Em 1980, a Bayer tinha fortes especulações de que eles estavam comercializando medicamentos com HIV para pessoas com hemofilia, que são pessoas com problemas de coágulo no sangue, espalhando ainda mais a doença. A unidade da Bayer, a Cutter Biological, começou a distribuir o remédio mais seguro no fim de fevereiro de 1984. Ainda assim, por mais de um ano, a empresa continuou a vender o remédio antigo, e os funcionários da Bayer estavam tentando se livrar de um grande estoque do produto, que se mostrava cada vez menos comprado na Europa e nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, depois de começar a vender o novo produto, a empresa continuou a fabricar o velho remédio por alguns meses. Caramba. O MK Que bizarro, né? Não fazia ideia disso daí. Ultra era uma operação em que submetia os humanos a experimentos como hipnose, barbitúricos nocivos e até mesmo a apareceu algumas vezes no canal, quantidade de radiações. Mas foi ordenado há uns bons anos atrás a destruição de muitos registros do projeto de 1973. Grande parte do projeto foi realizado no Canadá, e o propósito era de realmente manipular de forma química e psicologicamente pessoas de grande relevância, ou de altos cargos, e como é de se esperar, muitos dos testes foram feitos sem o consentimento dos envolvidos, mas o projeto nunca deu certo. E que bom, né? Eu espero que tenham gostado.
desse iceberg, não esqueça de se inscrever e deixar um like caso tenha gostado. E até a próxima! Até, fantástico, um iceberg mais curtinho e tal, mas foi muito legal, cara, bem interessante. De fato, não são muitas que se provaram, né? Então não tem muito o que colocar. Infelizmente o Yeti e o Pé Grande não apareceram, achei estranho, né? Enfim, gente. O MK Ultra, ele é uma parada que nem eu falei, mano, que de fato existiu e tal, mas eu acho que o que é mais teoria da conspiração é o que vem depois, né? Como falar aí que eles fizeram coisas tipo, pessoas terem telecinese, coisas assim, né? Aí já começa a loucura, mas que ele existiu com certeza, né? Como já deve ter existido, infelizmente, programas parecidos em outros países nessa época, de toda forma, enfim. Espero que tenham gostado do vídeo, acho que foi bem legal, foi bem interessante e deixa nos comentários. Vamos esperar a parte 5 agora de Uma Guenta. Espero que saia logo pra gente trazer aqui no canal, tá bom? Se deixa um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.